não é uma coisa fria. Nós não estamos entregando tecnologia por entregar tecnologia. Sim. E eu fico arrepiado de falar isso, mas eu acho que isso está na nossa essência, né? Sinal Verde para o Futuro, o podcast da EAF. Mais um Sinal Verde para o Futuro no ar. A gente fala aqui da COP30 em Belém do Pará, na Casa Brasil. Hoje a gente fala de tecnologia a serviço da população. É isso aí, Ana. E um convidado mais do que especial, né? Sim. Já esteve com a gente em um dos podcasts, extremamente bem-vindo para estar aqui sempre que quiser, porque é o nosso CEO, Leandro Guerra. Que alegria receber você aqui, a gente poder conversar um pouco. Bem-vindo ao nosso podcast, ao seu podcast. Obrigado ao nosso podcast. É isso. Obrigado, Heitor. Obrigado, Ana. Um prazer estar aqui com vocês. Perfeito. E aí, Leandro, o que tá achando de Belém? A gente está nesse período de COP30, né? Muita novidade, muitas discussões acontecendo, né? Sobre sustentabilidade, tecnologia. O que você está achando desse momento aqui na cidade? Eu acho que é um momento muito especial, né? Porque COP30, Belém, centro da Amazônia, né? Então, e relacionado aos nossos projetos. Então, a pauta da COP30, que a gente está vendo, a importância, né, da preservação do meio ambiente, né, da questão energética, né, quer dizer que a gente tem que cuidar da natureza, não poluir ela, né, mais do que já foi. Então, Sim. E tem toda essa discussão, né, para onde que a gente vai. A tecnologia pode nos ajudar nesse caminho, quer dizer, Sim. da preservação. Eu acho que essa é a principal pauta e eu acho que essa é uma contribuição também que a EF dá para esse projeto, para esse processo, né, Sim. que é a principal pauta aqui da COP30 e para onde que a gente deve ir, para onde que a gente deve caminhar, né, combinando tecnologia, inovação e também sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Exatamente. E aí, Leandro, eu vou fazer uma pergunta para você agora. A gente estava conversando até agora há pouco o quanto eu tenho acompanhado o senhor nas idas e vindas e o quanto eu tenho escutado o senhor falar, mas poucas vezes escutei do começo, né? De como foi, como que o senhor parou na EAF, como que as coisas aconteceram. Vai ser legal demais saber disso. Olha, essa é uma pergunta bem bacana, porque assim, eu nunca imaginei que ia trabalhar na EAF, né? A EAF apareceu no meu caminho, sim, e foi uma coisa bem interessante. Eu morava em Brasília e já estava há mais de 20 anos numa operadora, né? E 10 anos praticamente morando em Brasília, fazendo um trabalho assim, de relacionamento institucional nessa operadora. E o meu dia a dia basicamente era frequentar assim, os gabinetes, o Congresso Nacional. Tinha uma pauta bem importante, legislativa e regulatória, né? E eu estava mais distante, porque a minha formação é engenharia, né? Sim. E eu trabalho há quase 40 anos nesse setor, mas eu comecei como engenheiro. E aí eu estava com uma função, né, de diretor de relações institucionais que era mais em relacionamento, mais relacionada às pessoas mesmo. Sim. Né? Fazer articulações. Articulações, conversar e os temas também importantes para o setor. Esse era o meu dia a dia. E também eu tinha já um viés mais advogado, porque eu me formei em Direito depois, ao longo dessa jornada. Sim. E eu combinei um pouco essa parte da regulatória, o conteúdo técnico do engenharia, sim, com os processos regulatórios que têm muito a ver com direito, né? Bom, e aí surge, né, uma proposta, me convidaram para compor a EAF, fui né, escolhido como CEO, e a gente tem que entender também esse contexto, porque era o edital do 5G, e o 5G já era uma paixão minha, porque eu trato do 5G já há mais tempo, né? O assunto 5G já estava na minha pauta. E aí surge essa proposta. Antes da implantação já era uma coisa que estava presente. Já eu participei de um grupo, até eu representava as operadoras num grupo que discutia, né, como preparar o Brasil para o 5G. E nesse grupo, eu representando as operadoras, tive a oportunidade de discutir tecnicamente, né, o que a gente precisava do Brasil, como que a gente precisava ter do Brasil em termos de tecnologia ou em termos regulatórios para que o 5G pudesse desenvolver e alcançar as pessoas, né? Conseguir desenvolver, digamos, todo o seu potencial. Sem saber que um dia lideraria um time que seria responsável pela limpeza das faixas. Exatamente, eu não tinha nenhuma perspectiva nesse sentido. E aí aparece essa proposta que a gente estava falando, me convidaram para ser o CEO da EAF. A EAF nasce no leilão do 5G, porque quando aconteceu o edital do 5G... Foi esse ano? Isso foi em novembro de 2021. Então o edital foi publicado em novembro de 2021, pela Anatel, né? E aí vem a figura, né? Cria-se nesse edital a figura da EAF. Ela está lá, né? Faz parte do edital. A criação da EAF seria, digamos, financiado, o recurso financeiro, e a origem dele seria as operadoras que iriam vencedoras do leilão nos lotes nacionais do 5G. E essas são as 3 operadoras principais, né? A Claro, a TIM e a Vivo. Nesse momento eu trabalhava na TIM
e foi feita essa proposta para eu compor e ser o presidente, né, o diretor CEO da EAF. E o que o CEO faz? A gente sabe que é o manda-chuva, né? Mas o que o CEO faz na prática, dentro da EAF? Eu acho que o CEO não é que ele é o manda-chuva, ele é como se fosse eu falo que é como se fosse o maestro. Sim, aí que anda ali, né? Que com um maestro que, digamos, ele organiza ou ele tira o potencial ou ele gerencia um time, né, de músicos, cada um com seu talento, por sua especialidade, e garante que esse time jogue junto e que faça, no conjunto, faça diferença. Eu acho que esse é o papel do CEO. Que é o coletivo ali. É trabalhar pelo coletivo e deixar cada um executar o seu trabalho da melhor forma, e isso de uma forma integrada e coesa. Então, porque somente mandar, eu acho que hoje em dia não funciona mais. Isso funcionava lá atrás, né? Sim. Hoje, na realidade, o papel do CEO é garantir que o ambiente seja propício e que as pessoas tenham, os profissionais envolvidos aqui, tenham todos os recursos e as condições para executar o seu trabalho. É isso que eu procuro fazer, né, no dia a dia. E eu acho que tem funcionado, porque a gente tem conseguido fazer muitas entregas. Eu acho que a EF, não tenho certeza, né, que ela é bem reconhecida. A gente acabou de sair de um painel agora, em que vocês viram nas falas, né, dos ex-ministros que estavam aqui, das personalidades, esse reconhecimento público, né, pelo resultado que a EF vem conseguindo entregar. E aí, falando a respeito de tudo que o senhor trouxe, né, imagino que algo muito grande tem sido feito por parte da EAF, mas quais foram os primeiros desafios que você, como CEO da EAF, enxergou nesse projeto todo? E a gente pode pensar na complexidade da bacia amazônica, até a complexidade de unir esse time, os principais desafios que o senhor já mapeou ali para poder resolver. Olha, eu resgatando aqui um pouco a memória, eu acho que o principal desafio no começo foi fazer com que a EF funcionasse. Sim. Ela é uma grande, eu brincava que é uma startup gigante, né? Porque ela ela tem um aporte financeiro considerável, né? São mais de 6 bilhões de reais que foram aportados aqui no início, mas ela tinha que sair do zero, e em pouco tempo. Por isso que eu sempre fazia uma comparação. Assim, como? Da ideia da EAF até a implementação, de fato, da entidade? De toda a estrutura, de como ela ia funcionar para poder executar os projetos e fazer as entregas necessárias. Porque são 3 projetos, na verdade 4, né? Muito complexos. A limpeza da faixa do 5G. O que é a limpeza da faixa do 5G? A gente fala muito disso, né? É interessante, né? A gente pensa em limpeza, pensa já numa vassoura, né? Vamos tirar exatamente. Na realidade, assim, a limpeza da faixa é um termo técnico que a gente usa. Assim, é muito simples. O 5G funciona numa faixa de frequência que precisava ser desocupada. Por quê? Porque outros serviços já estavam utilizando essa mesma faixa. Rádios, por exemplo. Imagina, a frequência é uma coisa meio abstrata, né? Sim. Eu gosto de comparar com aqueles rádios antigos, ou hoje o digital, que você aperta ali o botão, ou virava antigamente o dial, né? Que é aquele botãozinho redondo do rádio. Sim, AM, FM. E você trocava de canal, da faixa, né? Eu quero assistir, sei lá, a programação da Jovem Pan, ou da outra rádio. Aí você muda a faixa. Aquilo ali é a frequência que aquela rádio trabalha. No espectro de frequência é a mesma coisa. Então, o 5G, quando ele foi padronizado a nível mundial, ele funciona, né, um 5G puro, que a gente chama, numa determinada faixa de frequência. E essa faixa de frequência já estava sendo usada no Brasil pelas antenas de satélite. Então, as antenas de satélite no Brasil utilizavam essa mesma faixa de frequência. Então, qual que era o problema e por que a limpeza, né? Sim. A gente tinha que fazer uma migração, né, mudar essa faixa de posição para alguns serviços e em outras situações, fazer uma proteção dessas estações para que elas não sofressem interferência do 5G. Por quê? Porque a antena do 5G, ela transmite a frequência, né, para o nosso celular numa potência relativamente alta. Sim. Né, a amplitude do sinal. Se a gente não fizesse esse trabalho de proteção das antenas, essa antena parabólica que a pessoa estava assistindo televisão começaria a ter algum tipo de interferência, ou seja, ia ter um chuvisco, a imagem ia parar, ele não ia conseguir assistir televisão. Aquela qualidade. Então não era só a limpeza da faixa, mas era a realocação de tudo que estava acontecendo ali. Exatamente. A limpeza da faixa na realidade, é um nome simples para um trabalho super complexo. Sim. Então, e a gente tem que trabalhar em 2 frentes nas parabólicas. Uma frente que a gente chama de parabólicas profissionais. Por quê? Porque essas parabólicas também usam a mesma faixa usavam, né, do 5G. Então a gente teve que atuar, e são cerca de 1.500 estações no Brasil. Nós tivemos que atuar nessas estações como se fosse uma a uma. Eu lembro de estações que a gente teve que instalar, inclusive, eles têm uma tecnologia na engenharia de frequência,
que é uma gaiola de Faraday. O que é uma gaiola de Faraday? É uma gaiola que você coloca em torno da antena e você faz uma dimensão um projeto dessa gaiola, Sim. para que ela não passe o sinal. Então é um limitador. É um limitador, é como se fosse uma barreira do sinal. Sim. Então, para algumas estações a gente teve que usar a gaiola de Faraday, que é muito usada em laboratório, mas em campo é mais difícil de usar. E a gente teve que usar esse tipo de prática, esse tipo de tecnologia. Ou seja, cada antena dessas profissionais tem uma história para contar. Aqui em Belém, inclusive, tem uma história fantástica. Foi a única região que a gente precisou criar uma zona de exclusão, uma área de exclusão. O que era isso? Para Belém ter a limpeza da faixa definida, ou autorizar a entrada do 5G, foi necessário aqui uma estação de Mosqueiro, que é uma estação de satélite super grande, é uma hub grande que a gente chama. Ela precisava ter uma zona de exclusão. A gente não poderia ativar nenhuma estação de 5G numa determinada área, para não gerar interferência nessa estação. Então foi feito um estudo técnico muito aprimorado, com um mapa em que essa estação de satélite, que é de Mosqueiro, ela era um cone, né? Ela ficava a ponta desse cone, e esse cone era uma área de exclusão. Dentro desse cone não poderia ser ativada nenhuma estação de 5G para não prejudicar o funcionamento dessa estação de satélite. E foi aqui em Mosqueiro, bem onde... No distrito aqui de Belém, né? Exatamente. Essa é uma zona de exclusão que a gente chama e que foi bem utilizada para poder acelerar a entrada do 5G em Belém. E aí, em toda Belém, em toda a região metropolitana, é beneficiado por conta dessa estação? Exatamente. Essa estação, ela não atende só a cidade de Belém, como a gente chama uma hub, uma estação master, que atende várias situações, vários serviços. E é uma estação super relevante, né, que é utilizada, ainda continua sendo utilizada. Então o que a gente teve que fazer, um trabalho ainda mais minucioso, mais detalhado, para poder proteger essa estação. Isso depois aconteceu. Mas enquanto ela não terminava esse trabalho, para poder acelerar a limpeza da faixa e liberar o 5G em Belém, nós tivemos que criar essa zona de exclusão em Mosqueiro. Eu acho que é isso que torna o trabalho da EAF tão único, talvez, no mundo, né? Que região você encontra essas complexidades a nível nacional, de em Belém precisar ser de uma forma, em outra região precisa ser de outra forma. É um único mesmo. Versatilidade de trabalho, né? Saber, olha, aqui a gente vai fazer assim, mas nessa região a gente tem que fazer dessa outra maneira. Exatamente, a gente tinha que ter muita flexibilidade, eu acho que o tema é esse. E nosso time trabalhou muito bem nesses projetos. Em todos os projetos, mas nesse aqui em especial a gente tem muitas lembranças boas. E nós temos também o outro lado, que são as antenas parabólicas para a população de menor renda, continuar assistindo o seu programa de televisão aberta e gratuita. E esse trabalho foi em todo o território nacional. E eu sempre digo o seguinte, eu acho que nenhum outro serviço de telecomunicações conseguiu atuar em todo o território como a EAF conseguiu. Sim. Porque a gente tem um lema aqui que não deixar ninguém para trás. Quer dizer, o beneficiário que liga no nosso centro de atendimento, né, manda uma mensagem, ou pela internet faz o agendamento, ele vai ser atendido. Não importa a condição de acesso. Não importa onde ele mora. Outro dia me perguntaram agora numa coletiva, né? Nós temos muitas populações quilombolas que vivem em regiões isoladas, povos originários. Se ele pedir uma antena, ele vai ser atendido? Vai. Ele foi e vai continuar sendo, porque a gente consegue ir em qualquer lugar do território por muito esforço, é um desafio enorme, né? Muitas vezes aqui na região amazônica, até de barco, né? A gente tem que se deslocar, às vezes demora quase 5 dias, vão até uma semana para a pessoa chegar, o técnico chegar e realizar a instalação. E mesmo nas regiões, por exemplo, o interior do Nordeste, muitas regiões que não tem estrada, e o técnico tinha que chegar lá e conseguiu chegar. Agora você falou dessa questão desse serviço, né, que o beneficiário pode acionar a EAF e vai ser atendido. Quais são os serviços que essas pessoas que precisam podem contar com o apoio da EAF? Esse trabalho foi uma troca de antenas, que foi feito por conta da limpeza, que era outra parte da limpeza, que era substituir a antena antiga, a parabólica, que a gente chama de tradicional, convencional, que era analógica, que basicamente é aquela parabólica que a gente via muito na área rural, principalmente, sim, que parece um guarda-chuva de 2 metros de diâmetro, né? Todo furadinho, assim, vazado. Essa parabólica ela precisava ser substituída, porque ela funcionava justamente na frequência que eu estava explicando, do 5G. Então, essa população nos procurou, a gente fez um amplo trabalho de comunicação e divulgação. Você consegue dizer quantas pessoas foram afetadas, mais ou menos, por isso? 5.018.936. É muita gente. Exato, cravado. É coisa de engenheiro, né? Mas por que eu falo desse número, que eu comentei ontem no nosso painel, né? É que a gente não pode deixar ninguém esquecer nenhuma dessas 5.018.936 famílias.
Cada uma delas é importante. Então, quando a gente multiplica esse número também em cada residência dessa, né? As 3 pessoas ou 4, a gente tem uma dimensão no número que a gente atingiu, né? Praticamente 15 milhões, talvez 20 milhões de pessoas foram impactadas. Mas eu gosto de falar também de um outro número, porque essas pessoas nos procuraram para trocar antena. Mas também foi realizado um trabalho de comunicação para que pessoas que utilizavam também a antena, mas não eram beneficiárias, né, do cadastro único, trocassem também a antena. O mercado se movimentou por conta desse trabalho e já são mais de 10 milhões de antenas que o mercado, ou seja, alguém foi lá e comprou a antena e instalou na sua própria residência. Então esse mercado também é importante. E eu também puxo um outro aspecto aqui da eficiência, né? Sim. Esse trabalho foi muito bem realizado em termos financeiros. No final, tivemos sobras de recursos, que viabilizou um outro projeto que é magnífico, que agora a gente está executando, que é o Brasil Antenado. Que, aliás, é um grande desafio, porque nós estamos falando também de 323 municípios pequenos, são a maioria deles com menos de 10 mil habitantes, e que agora a pessoa não precisa ter antena mais. Basta ela ser beneficiária de algum programa social do cadastro único. Então, é um programa de inclusão que é belíssimo, né? E a gente está aí praticamente ainda no começo, mas eu tenho certeza que a gente vai muito mais longe com esse projeto também. Agora, quando a gente fala aqui de milhões de pessoas, né, que são impactadas pelos projetos da EAF, como é que você se sente estando à frente de uma entidade que atinge e impacta positivamente tantas pessoas aqui no Brasil? Olha, eu posso dizer que eu tenho muito orgulho de liderar esse time, que é um time realmente maravilhoso, são pessoas profissionais muito dedicados, mas é como eu falei no início, eu sou um maestro, mas o conjunto, né, dessa orquestra é que faz a diferença. Então esse lado de orgulho eu tenho mesmo, porque digamos, é um legado também que a gente está deixando para o nosso país. Eu sempre falo, assim, nas nossas reuniões internas, o propósito do nosso trabalho vai muito além da tecnologia, muito além da infraestrutura de telecomunicações, mas é a diferença que faz na vida das pessoas. Eu estava um dia sentado na minha mesa, né, aí uma colega nossa, a Ana, que é a gerente da área de atendimento, e ela estava conversando comigo e ela me falou uma coisa que eu não esqueço e gosto de repetir porque eu acho que é o propósito nosso. Ela teve uma conversa com os filhos, né, que são pequenos, e o filho perguntou para ela, mas mamãe, o que você faz? Aí eu imaginei que ela ia responder, não, eu sou gerente, estou sendo atendimento. E ela respondeu uma coisa muito simples, meu filho, eu levo felicidade para as pessoas. E é isso que a gente faz aqui na EAF, né? Quando a gente instala uma antena, daquelas antenas que eu comentei, no SIG Antenado, e as que estão instalando agora no Brasil Antenado, é a felicidade que a gente leva, o sorriso, né, que a gente vê no rosto das pessoas, porque, na realidade, muitas vezes, essa é a porta que ela tem para o mundo, em termos de informação. Sim. A televisão é muito importante no nosso país. E a TV aberta e gratuita, né, mais ainda, e com qualidade, de alta definição, o som na imagem, faz toda a diferença na vida das pessoas. Eu acho que esse é um ponto, a questão da qualidade e a excelência na execução mesmo, né? Hoje, quando a gente fala do 5G, a gente pode falar que o 5G no Brasil é assim, a nível internacional, é um dos melhores que a gente tem, né? Isso eu gosto de comentar, porque conta dessa história que a gente estava falando, né? Como eu tô falando quase 4 décadas trabalhando nessa área, e eu sou apaixonado por telecomunicações. Eu acompanhei todas as fases, né, de telefonia celular no Brasil. Desde a primeira, que era analógica, a gente chama de 1G, sim, passando pelo 2G, pelo 3G. O GSM foi um marco importante, tem uma tecnologia aqui inovadora, o chip, né, que a gente começou a usar, antes não tinha o chip. Sim. Agora a gente nem está usando mais esse chip, né? Mas aí veio o 4G e agora estamos com 5G. O que eu queria dizer é que todas as fases anteriores, o Brasil sempre esteve um passo atrás. Então nós fomos... Por quê? Porque lá fora já estava mais evoluído, as redes já estavam mais avançadas, a tecnologia estava mais avançada. Sim. E nesse caso do 5G, a gente está tendo uma oportunidade, enquanto país, de estar à frente dos outros países, né? Então, a gente tem... Por que aconteceu isso? É porque o Brasil tomou algumas decisões como país, a própria Anatel, né, tomou algumas decisões difíceis, sim, mas acertadas. Por exemplo, né, o Brasil tomou a decisão de ir direto para uma rede 5G pura, sem ter uma migração, né, uma rede mista, né, do 4G com o 5G. Então, a opção foi uma rede 5G pura. Com isso, né, o nível de investimento das operadoras foi maior. Mas, por outro lado, é uma rede totalmente nova e que isso leva muito mais qualidade e potencializa a tecnologia. Uma outra definição que é mais técnica, mas eu gosto de falar sobre isso,
é a quantidade de frequência. A gente está falando de frequência agora. Sim, sim. Então, a quantidade de frequência faz muita diferença no serviço, na qualidade do serviço. E o Brasil tomou uma decisão de reservar ou de definir, né, uma quantidade de frequências ideal para o 5G se desenvolver. E foi isso que aconteceu na prática. Quando a gente está falando dessa questão da limpeza, do satélite, tem a ver com esse trabalho, né, de preparar, separar uma parte dessa frequência para o uso do 5G. E isso foi muito acertado. O resultado de estudo, a gente pode observar hoje nos relatórios internacionais, né? A gente tem consultorias internacionais que realizam com frequência benchmarking, ou seja, elas checam, né, no campo a qualidade do serviço. E o Brasil tem se destacado, né? A gente tem 2 consultorias muito reconhecidas. A OpenSignal, que é britânica, no final do ano passado, identificou que o Brasil já estava entre os 3 melhores países em termos de velocidade na rede móvel, né, no 5G, no downlink, que a gente chama, que é o que a gente recebe de dados da rede para o nosso celular. Sim. E o Brasil tem um destaque absoluto ali. E agora, mais recentemente, uma outra consultoria, essa americana, Ookla, é o nome dela, é Seattle, né, dos Estados Unidos, ela também divulgou um relatório. E a gente usa muito a Ookla porque aquele aplicativo Speed 10. Para você testar a velocidade da conexão, download, upload. Exatamente. Ela identificou também o Brasil como o 3º melhor rede do mundo, identificando que estaria atrás apenas, né, de países do Oriente Médio. Países menores, né, eu lembro do Catar, que é um país pequeno, a dimensão dele, né, a área, e o Brasil está despontado na frente. E a gente nunca podia imaginar, e voltando um pouco, né, a minha história, aí olhando o meu passado, eu nunca poderia imaginar que o Brasil estaria nessa posição de protagonista, que é uma realidade, e é uma transformação, na realidade. A gente tem uma infraestrutura hoje que é uma referência para os outros países. Se dão uma velocidade média de downlink, que a gente está falando hoje no Brasil, na rede 5G, é cerca de 350 megabits por segundo. Muita coisa. É muita coisa, se a gente comparar, né, mesmo com as tecnologias de rede fixa, hoje, claro, a gente tem uma velocidade assim invejável. Então, eu acho que essa é uma posição estratégica. E o 5G, também muito importante dizer, que ele não é um serviço somente para as pessoas, como consumidores. Ele é muito importante, talvez ele seja ainda mais importante, para a produtividade da indústria. A gente tem um termo que é a indústria 4.0, a nova revolução industrial, que o 5G ele tá base para essa revolução, na medida em que as máquinas começam a se comunicar de uma forma muito mais interativa. Por que isso? Porque você tem um atraso na rede muito menor na rede 5G do que as outras tecnologias. Sim. Então, se a gente pensa em aplicação de inteligência artificial num processo produtivo industrial, o 5G é a base dessa tecnologia. E o Brasil hoje tem essa realidade, né, de infraestrutura, que não só para a indústria, mas para o agronegócio brasileiro está fazendo já muita diferença. Sim. E a gente falou muito sobre o que foi feito, né? Mas eu acho que, e aí estamos numa semana de COP30, eu acho que o que mais impacta também é o como é feito, né? Além do que é feito, o como é feito. E a gente pode olhar para algo com um baixíssimo impacto ambiental, que eu acho que é a chave desse projeto. Eu acho muito legal porque, assim, tecnologia, a gente pensa, não, tecnologia sempre vai contra o meio ambiente. E não é verdade quando a gente olha, assim, o potencial da tecnologia bem utilizada. E a gente tem uma boa demonstração disso no Norte Conectado, né? Sim. O Norte Conectado é uma infraestrutura de fibra ótica em que a gente não tem nenhum desmatamento. Isso está sendo um exemplo para o mundo, e aqui na COP30 muito especial. Porque além de não desmatar, e o próprio Ministério das Comunicações coloca um número bem impressionante, né? Se a gente fosse realizar uma infraestrutura como essa do Norte Conectado, com a mesma dimensão, da forma tradicional, ou seja, terrestre, seriam mais de 60 milhões de árvores que seriam derrubadas, né? Então esse já é um elemento importante. O outro elemento é que essa rede é passiva, o cabo não é energizado. A energia elétrica não corre junto ali com o cabo, então isso não gera, por exemplo, campo eletromagnético. Ou seja, que afetaria ali aquela biodiversidade do rio. Poderia afetar principalmente a fauna, né? Isso não acontece nessa tecnologia. Então essas duas características colocam o Norte Conectado numa pauta muito verde mesmo. E por outro lado, tanto o 5G quanto as fibras da Norte Conectada, elas geram um impacto futuro muito, muito grande em termos de preservação. Vou dar um exemplo. Quando o processo produtivo, que eu estava falando do 5G, ele é muito mais eficiente. Se vocês imaginam o seguinte, todo o que a gente chama de blockchain, né, toda a cadeia de produção,
Blockchain é cadeia de produção. E também do lado de TI, né? A gente olha o blockchain como um grande bloco, vamos dizer assim, e você tem uma coordenação entre os diversos processos produtivos e associado, né, a toda a tecnologia da informação. Quando a gente olha o 5G, o que é o 5G no fundo? Né? Você poder conectar tudo o tempo inteiro e com baixa latência, baixo atraso. Quando você coloca isso no processo produtivo, desde o início da produção, por exemplo, de uma peça de um carro, até o carro ser assim, completamente produzido, até transportar esse carro e exportar ele, por exemplo, isso tudo, né? Você tem aqui, quando você tem uma rede 5G, você tem uma eficiência muito maior. E essa eficiência é basicamente energética, ou seja, você consome menos energia, sim, portanto você tem menos emissão de gás carbônico. Você tem também um menor uso, eficiência maior do uso dos recursos naturais em geral, inclusive a água. Então, com isso, você polui menos também. E você tem maior eficiência no transporte, por exemplo, na logística. Claro. E você tem menos necessidade de transportar carga. Você é mais inteligente nesse transporte. Você tem decisões mais rápidas. E com isso também você emite muito menos gás carbônico. Então, todo esse processo, né, ele gera, né, uma cadeia, né, de benefícios que vão ali surgindo com o 5G. Às vezes a gente não tem nem a dimensão, né, do que é o 5G, o que o 5G representa aqui para o nosso país. E tem uma outra coisa interessante também da tecnologia, né, o bit que é trafegado, né, o bit é aquela quantidade mínima de informação, sim, que é trafegado numa rede de 5G, ele consome muito menos energia, tem uma eficiência também de energia em relação às gerações anteriores. Significa dizer que a gente está transmitindo mais informação, mas consumindo menos energia. Isso também gera, no final das contas, né, um ganho em termos de sustentabilidade. Então tem tudo a ver com a nossa pauta da COP30. Sim, o 5G e também o VAST conectado, né? Então por isso que a gente está muito feliz aqui de ter essa convergência, vou dizer assim. Eu acho que a frase que traduz bem isso é assim: o Brasil está dando exemplo de como você pode, né, convergir e combinar tecnologia, inovação e sustentabilidade. Exatamente. E como é que está sendo essa recepção, assim, das pessoas? A gente falando de nós conectado, as pessoas conhecendo, como é que você sente isso? Caramba, é importante esse ponto, sabe por quê? Eu acho que tem muita curiosidade. A gente vê aqui, né, no nosso stand, quantas pessoas vêm tentar entender o que é esse norte conectado. E quando a gente começa a explicar, as pessoas ficam, você vê que elas ficam com os olhos bem vidrados, né? E isso eu vi também nos olhos das pessoas que eu conversei aqui, inclusive estrangeiros. A gente teve a oportunidade de ter um encontro com o pessoal da UIT, né, da União Internacional de Telecomunicações, vários especialistas, né, são muito especialistas mesmo, que é o núcleo das telecomunicações mundial, né, a sede é Genebra. E aí, a gente contando, né, eu tive a oportunidade de contar ali no jantar como é que funciona essa tecnologia, todos eles foram unânimes, assim, estão muito surpresos de perceber que o Brasil tem essa tecnologia, e eu acho que aqui também tem um detalhe, né, o know-how hoje é nosso. A gente consegue lançar um cabo de subfluvial, né, no leito dos rios, com nossa mão de obra. Antes você precisava de uma mão de obra estrangeira, né? Hoje é totalmente autônomo. E muito, além de não ser estrangeira, é regional. Então, o que isso também gera de empregabilidade, diversas muito coisas. Bacana. E se a gente olhar aqui nossos técnicos, nossos engenheiros que estão aqui, eles são aqui da região, né? Eles são especialistas da região. Então, isso é um motivo de orgulho também. Eu acho que o brasileiro, né, esse know-how que a gente consegue adquirir, e o exemplo que a gente está dando aí para outros países é uma referência. Com certeza. E a gente, enfim, falando de histórias, né, de pessoas impactadas, você consegue lembrar de algo que impactou você, alguma história que de fato tocou você ao longo desses anos à frente da EAF? Acho que tem muitas histórias, é difícil até de achar uma específica. Acho que imagino. É uma história atrás da outra. Eu acho assim, para mim as histórias estão na... quando eu vejo uma fotografia de uma pessoa recebendo antena, por exemplo, aquilo me toca, né? Sim. Porque você vê no rosto da pessoa, uma gravação de um depoimento, a mudança na vida dela, né? Porque é como se ela fosse quase esquecida lá e alguém se preocupou com ela, entregou e funciona bem, né? Ela percebe que isso faz uma diferença na vida dela. A gente não tem a dimensão aqui estando numa cadeira no escritório, mas quando a gente vai lá, eu lembro do primeiro antena que nós instalamos, né? Estou lembrando essa história. O Joselito é um habitante lá um cidadão de Brasília, da região de Brasília, ali do QF, e foi a primeira antena que a gente instalou, né? E eu fui lá na casa dele, e ele, na verdade, ele morava junto com os pais, assim, os pais moravam na frente, ele morava atrás da casa, uma casa muito simples, né? E ele estava muito emocionado.
mas eu fiquei surpreso, me tocou, né, aquela emoção dele. Sim. E porque ele colocou aquela televisão, aquele sinal, né, que é puro, limpo, né, da TV, para a mãe dele assistir os programas religiosos, né, que ela gosta de assistir todo dia. Quer dizer, você veja que a televisão, né, que esse conteúdo, ele tem ele transcende, né, vai além, vai assim, na essência da pessoa. Sim. Eu acho que isso é muito bacana. E a outra coisa também é que ele virou esse personagem nosso, porque ele se comunica muito bem. O Joselito, ele até deu entrevista, ela foi bem interessante, até foi uma coisa assim que, de entrevistado, ele acabou sendo um personagem. A gente tinha que trazer o Joselito aqui no podcast para contar a história. Seria uma boa ideia, foi o número 1 em termos de instalação, mas tem muitas mais histórias, né? 18 mil, 5 milhões, 18.936 histórias. Primeiro de tantos, né? É muito bacana isso. Isso me tocou e marca, não tem como esquecer. E toda vez que eu vejo, né, um vídeo, eu lembro também do Joselito, mas aquela história é uma história única, né, de uma família, de uma pessoa que recebe essa tema. Isso é uma coisa que é o propósito nosso, da nossa existência. Isso é muito bacana. E por que fazer tudo que a EF faz de uma forma tão próxima, assim? O que eu quero dizer? A gente pode fazer isso, como o senhor disse, de uma mesa do escritório, mas a gente vê que além do pessoal que trabalha envolvido nisso, lá no local, na região, a gente vê o time inteiro envolvido para estar nessas ações, assim, né? Então a gente tem a Patrícia, por exemplo, recentemente no Terra Preta, o senhor também acompanhando o lançamento das infovias. Por que essa decisão de estar tão próximo das pessoas, assim? Isso tem um impacto na entrega final? Tem, porque eu acho que é você vivenciar, né, aquela situação, é empatia, né? Você se colocar no lugar da pessoa. Eu acho que isso é muito importante, né? Não é uma coisa fria, nós não estamos entregando tecnologia por entregar tecnologia. Sim. E eu fico arrepiado de falar isso, mas eu acho que isso está na nossa essência, né? E quando eu vejo o nosso time, eu tenho esse valor, esse propósito de engajamento e de vivenciar, né, a experiência do outro. Eu vejo isso em cada um do nosso time, sem diferença. Eu acho que independente do que a pessoa faz, pode ser o técnico lá na ponta, pode ser a pessoa de comunicação, sim, pode ser qualquer um, a pessoa que está ali servindo o café, né, no nosso escritório. Sim. Eu vejo que tem esse engajamento. Isso me deixa muito orgulhoso. Aí, voltando àquela pergunta que você fez, eu acho que isso faz muita diferença. E a história da EAF no começo eu acho que o grande desafio foi criar esse espírito, né, de engajamento que a gente conseguiu criar. Isso partindo do zero em muito pouco tempo, né? Porque é comum quando você tem uma empresa sólida, muitos anos, né, muito bom no mercado, você ter esse tipo de cultura, muitas vezes, de valores. Mas eu acho que aqui a gente tem muita felicidade também nas pessoas, os colaboradores, eu chamo de antenados, né? Sim. Aqui todos somos antenados. E é isso que a gente tem de maior valor. Exatamente. E falando de futuro, assim, como é que você vê o futuro da comunicação? Não só no Norte, né? A gente está focando muito no Norte Conectado, mas no Brasil inteiro. Eu acho que a comunicação, a conectividade, ela é base de todas as áreas da economia. Hoje ela é uma área transversal, né? Então a tecnologia, a conectividade, elas estão presentes no dia a dia de todo mundo, né? Então, desde o que a gente acorda, né, parece que a gente já está conectado. A gente já quer ver a notícia do dia, né? Ou quer entrar na conta do banco, ou quer pagar uma conta. Sim. A gente está conectado o tempo inteiro. Mas eu acho que tem um ponto muito importante para o nosso país, porque o brasileiro gosta muito de usar a tecnologia, e se a gente consegue proporcionar, né, que o brasileiro consiga usar essa tecnologia, eu acho que a gente tem um ponto bem importante. E quando a gente pensa em inteligência artificial, isso é muito mais relevante ainda, porque a gente não pode excluir as pessoas, né? A gente tem que dar condições para que todos possam utilizar tanto a conectividade quanto as novas tecnologias. Sim, com certeza. Eu acho que é um desafio, mas eu vejo avanços muito importantes. E eu fico feliz que a EF está contribuindo nessa direção. Mas eu vejo dessa forma. Eu acho que o Brasil tem uma característica de ser um país jovem, as pessoas são ligadas na tecnologia, mais do que outros países, até isso é comprovado por pesquisa, né? O brasileiro gosta muito de rede social, está sempre conectado, né? E isso é muito legal. A gente teve uma experiência também muito bacana, assim, perceber na própria Amazônia, que as pessoas usam o WhatsApp, por exemplo, né? Mesmo não sabendo escrever. Sim. Um áudio mesmo. Então é muito comum, né? E às vezes a pessoa até de origem, né, assim, de povo originário, não fala português, mas fala a língua dele, está se comunicando pelo WhatsApp. Isso é incrível, né? Então,
eu acho que esse aspecto das pessoas estarem integradas nesse mundo, e a informação é super relevante. A gente vive numa era da informação. Você não ter a informação é como se você tivesse excluído, né? Sim. Então esse é um ponto, eu acho que muito positivo. E, né, do mundo. E agora eu também acho que tem um lado econômico para o nosso país muito relevante da tecnologia. Na medida que nós somos um país muito forte do ponto de vista agrícola, né? Então o nosso agronegócio ele é pujante. E a tecnologia e a conectividade fazem muita diferença, né? Na capacidade produtiva, na produção. E tornando o produto brasileiro mais competitivo lá fora. Então eu acho que esse processo também gera, de conectividade ampla, né, que você está falando, vai gerar muitos frutos para o nosso país. Só acho que a gente precisa viver um momento, talvez, de arrancada. É assim que eu gosto de ver. Eu gosto do copo sempre mais cheio que vazio, né? Com certeza. E a gente vê, assim, a gente percebe aqui que conversar disso brilha os olhos do senhor, assim, né? De ver as coisas acontecendo. Agora, a EAF é uma empresa que tem um começo, tem um meio e tem um fim, porque as coisas vão ser entregues em algum momento. No final de tudo, assim, quando a EAF tiver concluído tudo que ela fez, o que o senhor vai se alegrar de ter deixado como um legado aqui no Brasil, né? Eu acho que a EAF, o legado dela, ela vai ficar para sempre, porque é como se a gente estivesse construindo, né, uma base para que o país dê um salto. É assim que eu enxergo. E para mim é um motivo de muito orgulho, como eu falei, para ter participado desse projeto, ter liderado esse time incrível que a gente tem aqui no CS. E eu acho que nesse momento que você está falando, eu acho que vai dar um pouquinho de tristeza, porque a gente ama a EAF, mas ao mesmo tempo um sentimento de realização, porque a gente sabe que a EAF não é para sempre, assim, é uma empresa que nasceu já, né? Isso é uma diferença também muito grande. Eu acho que talvez esse seja um elo de ligação entre nós aqui da EAF, porque todo mundo que entrou aqui nesse projeto sabe que essa empresa ela tem um exatamente. É diferente de uma empresa tradicional, né? Que você entra na empresa e não sabe quanto tempo que ela vai existir. Esse é o objetivo, né, que está sendo trabalhado ali. E aqui tem uma coisa diferente, já tem um objetivo pré-definido e na realidade ela já foi estabelecida com início, meio e fim. Pode ser que dure mais tempo, a gente não sabe isso. Sim. Mas eu acho que todo mundo vai ter muito orgulho do que fez. Eu falo sempre aqui dentro de casa que é o seguinte: a EF vai ser um marco na vida do profissional e da pessoa, principalmente. Sim. Ela não está só transformando ou deixando o seu legado, nós não estamos só deixando para as pessoas. A EF também está deixando um legado para a gente. Sim. Como profissional, seja pelas realizações dos projetos e também, principalmente, como pessoas. Pela mudança que a gente está acarretando também, está proporcionando, né, na vida das pessoas que a gente tem algum tipo de entrega. Perfeito. E Leandro, que mensagem você deixaria para quem acredita que a conectividade ela pode andar junto com a natureza, mas também com o desenvolvimento? Porque é um desafio, né? Quando a gente, como você falou, tecnologia, a gente já pensa que tem ali aquele impacto ambiental, mas não dá para caminhar junto, né? Com certeza. Eu acho que a gente tem que olhar para isso como sempre de um lado muito positivo. Eu acho que é para as pessoas serem mais, digamos assim, terem mais resultado na sua vida, serem mais felizes. Sim. A gente busca a felicidade, né? E serem mais produtivas. A tecnologia hoje ela é fundamental, né? Então a gente não pode imaginar, por exemplo, a gente está numa revolução hoje. A tecnologia, claro, ela se transforma muito rápido, né? E transforma nossas vidas também. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar com otimismo e sempre buscar o melhor da tecnologia. E não ficar escravo dela, isso é muito importante. Exatamente. Muito importante. Então a gente tem que colocar, na verdade, se colocar como a tecnologia a nosso favor, né? E não sendo simplesmente submisso a ela ou escravo dela. Na realidade, essa é uma diferença muito grande. Ou seja, no fundo, a gente nunca pode perder em mente uma coisa. Mais importante que a tecnologia são as pessoas. Sim. Então, na nossa relação diária, né, com a nossa família, nossos amigos, a gente não pode deixar digamos assim, de ter aqueles momentos, né, em família, porque você está lá, por exemplo, conectado na internet. Não, eu acho que a gente pode conciliar, equilibrar essas coisas. Eu sei que não é fácil, mas a gente não pode perder de vista, né, que a tecnologia é um fator importante, mas o mais essencial de tudo... Então dá para servir a sociedade. É a ferramenta, né? É a gente que faz o uso da ferramenta. Exatamente. Ou seja, determina. A gente é que tem que controlar essa ferramenta, não deixar que ela nos controle. No fundo é isso que a gente tem que fazer. Com certeza. A gente bolou uma série de perguntas aqui.
A gente não olhou nenhuma delas, porque a gente queria ouvir você falar mesmo, e eu acho que foi muito enriquecedor esse papo. Foi muito legal poder ouvir você falar, trazer coisas que eu acho que nunca foram ditas aqui, ouvir o senhor falar da forma como foi muito enriquecedor pra gente, né? Foi. Esclarecedor, né? Quando a gente fala da EAF, tem muita coisa técnica, fica muito ali nos termos que às vezes a gente não compreende. Eu acho que foi um papo super para entender mesmo, de fato, os impactos na sociedade, nas comunidades, na indústria, na agropecuária, enfim, tudo. Obrigado. Poxa, achei que a gente ia ficar mais tempo. Eu tô chateado, mas o papo foi tão bem. Não tem problema. Não, mas eu acho que basicamente é isso. Eu acho que foi um papo bem descontraído. A gente gosta de falar de tecnologia, mas melhor ainda é falar das pessoas. Porque é isso que transforma. A tecnologia é um instrumento para a gente ter uma vida melhor. No fundo é isso, para a gente ser mais feliz, né? E também se desenvolver, né? Também se desenvolver de todas as formas, em termos de conteúdo. Eu acho que isso faz parte da evolução humana, né? Então, com certeza. É isso, é esse caminho que a gente tem que buscar sempre. É isso, Leandro. Muito obrigada. Esse foi o Sinal Verde para o Futuro, o nosso papo com o CEO da EAF, Leandro Guerra. E foi maravilhoso, né, então? Foi incrível, eu não sei pra você, pra mim foi revigorante a gente falar sobre isso. E é isso, aqui no canal vocês vão encontrar diversos conteúdos como esse. Todos os dias a gente tem vídeo novo por aqui e, é claro, também nas nossas redes sociais, né? É isso aí, então sigam acompanhando a gente e até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Sinal Verde para o Futuro, o podcast da EAF.